Boa noite a todos que estão conosco aqui no presencial, o pessoal que está aqui sentado, obrigada, né, por ter vindo até aqui, estarem conosco nessa noite, e ao pessoal também que se encontra conosco no virtual, obrigada por todos estarem neste momento conosco. E hoje a gente vai conversar, gente, sobre um tema que não tem como não nos movimentar de alguma forma. Então, parece um pouco clichê, porque todo mundo que chega aqui, de algum certo modo, chega e fala assim, esse tema era para mim, ou esse tema a gente aprende muito, né, quando a gente vai estudar. E, de fato, quando a gente estuda algo que nos é presenteado para a gente estar abordando, conversando, dialogando, porque eu vou chamar isso aqui de diálogo, a gente reflete. Então, eu quero trazer para vocês, para que nós possamos refletir. Já que é um tema que fala sobre excessos, é um tema que eu quero poder trazer, que a espiritualidade me intua, de trazer uma leveza. Que a gente não nos leve num local de nos julgarmos, de nos chicotearmos de alguma forma, porque não tem como, diante da realidade que a gente tem e da experiência que a gente está, que é uma experiência na matéria, não excedermos em algum momento. Seja um excesso no passado que a gente já possa ter cometido, seja um excesso no presente também, neste momento, a gente pode estar excedendo em algo, ou um excesso que possa vir ainda, né? Um futuro que a gente possa exceder. Então, sejam primeiramente generosos com vocês. E eu peço isso porque eu não quero que ninguém saia correndo daqui durante esse tempo. Eu quero que a gente possa, né, estar, conforme eu for conversando, no final, a gente está refletindo de uma forma, né, que nos traga um amparo e um entendimento para que a gente saia daqui pensando um pouco melhor sobre os nossos excessos, tá? Seja excessos no âmbito material ou excessos no âmbito emocional, entre outros, né, que possa vir a ter. Então, o que a gente vai conversar hoje, a gente pegou de duas fontes dentro da doutrina espírita. Um é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 13, o item 10, que a nossa, né, que vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. E também do livro O Espírito da Verdade, o capítulo 2, Excesso e Você, que é uma reflexão que Andrés Luiz nos traz, com inúmeros aprendizados nessa pequena reflexão, e depois, mais à frente, eu vou ler ela para vocês. Então, vamos iniciar, eu quero iniciar com vocês, fazendo um exercício. Então, eu vou convidar todo mundo que está conosco no virtual e que está conosco no presencial, se sentirem à vontade, eu peço que possam fechar o olho de vocês, somente para nos ajudar a concentrarmos, tá? Neste momento. Então, quem está no virtual neste momento, se quiser fechar o olho, sentir à vontade, e quem está aqui conosco no presencial também. E eu vou pedir neste momento que cada um de vocês se encaminhem para a porta de entrada da casa de vocês. Então, para quem está no virtual, também, né, faça esse trabalhinho de chegar na porta de entrada, está lá a porta de entrada de vocês, e neste momento nós iremos abrir esta porta e começar a observar o que a gente vai ver conforme a gente abre a porta do nosso lar. Talvez observar com mais atenção que a gente costuma, né? Porque no dia a dia corrido, às vezes a gente passa correndo por aquele corredor de entrada, enfim. Vamos prestar atenção em cada detalhe. Aquele quadro que a gente colocou na parede, que tem a ver com a nossa personalidade, que tem um pouco de nós ali, com a nossa decoração. Conforme a gente vai andando, a gente já chega na nossa sala, onde a gente observa a mobília do nosso quarto, da nossa sala. Observando essa mobília, a gente vê as cortinas, né, os nossos tapetes, se temos tapete, os nossos móveis. Observando cada detalhe, os nossos quadros, porta-retratos, nossos livros. O que está lá escondidinho também, já dá uma fuçada assim, pensando em tudo que está na gaveta que guardou lá.
E aí, andando um pouquinho mais, eu peço que vocês cheguem até o quarto de vocês nesse momento e se posicionem na frente da porta do guarda-roupa de vocês e que a gente possa abrir a porta do nosso guarda-roupa. Neste momento que a gente abre a porta, a gente vê tudo que a gente tem lá, os nossos casacos, nossas calças, nossos sapatos, tênis, sandálias, chinelos. Muita roupa, né? Graças a Deus. Bastante coisa. Temos que agradecer. Observamos isso, observamos o nosso guarda-roupa. Vamos encaminhar a nossa cozinha e abrir o nosso armário, dar uma olhada na nossa despensa, onde a gente guarda os alimentos. Onde estão os nossos potes, né? Observando tudo isso, dando essa observada no nosso lar, eu vou pedir neste momento para vocês retornarem, que bom que todo mundo fechou o olhinho, pedir para vocês neste momento retornarem aqui conosco, podem abrir os olhos. Temos bastante coisa, né? Demos uma volta, podemos perceber que a gente tem bastante, graças a Deus, tá? Conforme eu disse, é para a gente refletir. E que bom que a gente tem, porque nós somos espíritos nessa experiência material. E tudo bem nós termos os nossos sapatos, temos os nossos casacos, não tem nenhum problema. A gente vai conversar sobre o excesso. É uma reflexão a se fazer sobre aquilo que excede. E é isso que a gente vai estar tratando. Não tem problema a gente ter, até porque a gente está nessa experiência e na experiência da matéria, e é o que a matéria nos impõe, tudo bem. E que bom, graças a Deus que temos. Então, a gente vai refletir sobre esse excesso que a gente tem lá. Mas aí podem me dizer, olha, Fran, eu abri a minha despensa nesse exato momento e eu não tenho tanta coisa assim, não. Inclusive, tá até faltando algo lá. E aí a gente pensa, né, gente, que às vezes, até faltando, a gente tem algo também a doar, a ajudar, e a gente vê muito isso, para quem já teve a oportunidade de algum momento em auxiliar também, em ajudar algum irmão nosso que esteja numa condição mais vulnerável, que quando ele aceita um prato de comida ou ele aceita uma roupa, ele pensa muitas vezes no outro. Nossa, essa roupa não dá em mim, mas dá no meu colega. Pegou uma marmita, não tem outra, eu divido com ele. Então, até, né, na falta, a gente tem algo. E esses irmãos nos ensinam muito isso. Então, às vezes, a gente não observa, né? Que a gente tem bastante, até mesmo para a gente poder auxiliar o outro. E aí, quando a gente abrimos o guarda-roupa, a gente viu os nossos casacos, tudo que a gente tem. Muitas vezes a gente está andando na rua e um irmão nosso às vezes nos para e fala assim, olha, você tem uma roupa para me conseguir, um casaco que está frio? E não pediu comida, né, gente? Pediu uma roupa, alguma coisa. E automaticamente, de uma forma tão, talvez, rápida nossa, e que a gente já esteja condicionado, portanto, que a gente já é abordado na rua, a gente nem pensa e fala assim, nossa, meu irmão, hoje eu não tenho, não consigo te ajudar. Não tem. E aí a nossa consciência, a gente pode se levar para este local de ver o nosso irmão onde não tem nenhum, e a gente abrir o guarda-roupa e ter 10 cabides com 10. Ah, mas eu uso os 10. Mas aí que é caridade, né? Porque a gente está doando do que a gente usa. Muitas vezes a gente faz a limpeza do nosso guarda-roupa, mas a gente doa, mas muitas vezes o que já é supérfluo para nós. Desculpa a palavra, né? Mas isso já é na verdade, nem ser uma caridade, vamos dizer que é uma obrigação nossa. Doar aquilo que a gente não está utilizando. E a gente vai ler aqui a passagem e é muito interessante o que André Luiz traz, porque ele fala exatamente sobre isso que está parado. E muitas vezes a gente tem, graças a Deus, 20 pares de sapato, que bom, mas a gente só usa 5. Tem 15 lá que está parado.
Mas vai ter um momentinho certo que eu vou usar um dele. Mas por enquanto tá lá. Enquanto isso, já se passou, às vezes, alguns anos e segue lá. E aí, o André Luiz vai nos trazer um ponto que eu quero estar lendo com vocês, para a gente estar refletindo. Porque vamos lembrar que daqui a gente não leva nada. A gente não leva a nossa roupa, a gente não leva, nossa mobília, né? Tudo que é material, a gente não vai levar conosco. Até esse corpo que a gente, né, graças a Deus, é uma forma, né, para a gente, é um instrumento de trabalho, a gente deixa aqui, não leva com a gente. Quem dirá também os demais. Então, a gente tem que estar refletindo de alguma forma que esse excesso pode nos desligar de sentimentos, né? Se a gente se excede e não presta atenção, a gente vai falar mais adiante, a gente pode estar com algum sentimento a ser cuidado, né? Se a gente está excedendo. Mas isso aí vai ser mais para frente. Então, para a gente não perder de vista o que a gente veio fazer aqui, porque aqui a gente vai se perder na matéria, a gente vai querer, né, graças a Deus, construir, comprar nossa casa, comprar, né, para ter uma vida o máximo possível justa, que é ok, mas para a gente não se perder nesse consumismo, né, e sempre quer que a gente compre mais do que a gente precisa, que a gente nem precisa, a gente compra, né, por um impulso, a gente tem que estar muito consciente, né, disso. Então, eu vou ler para vocês a passagem de André Luiz para a gente seguir a nossa reflexão. André Luiz diz o seguinte para nós, gente. Amigo, espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa nas pequeninas coisas. E agora eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa frase que ele traz. O objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. E depois a gente vai conversar sobre isso aí. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus, renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos que lhe sejam inúteis. Vamos voltar aqui que nos perdemos. Os apetrechos que sejam inúteis em forças vivas do bem. Retirem da despensa os gêneros alimentícios que descansam esquecidos para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajadores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapato que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando aos leitores sem recurso. Tem mais, mas eu não vou ler mais, tá? Li essa parte. Mas tem mais ainda aqui para a gente poder, né, filosofar. Mas olha essa parte que André Luiz nos traz. O objeto conservado, sem aplicação no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. Explora, porque será que explora os nossos sentimentos? Porque está lá parado sem utilidade. A gente não está fazendo uso. Então, vai pegar o nosso apego, né? Opa, não sou apegado materialmente, mas aquilo que está parado está explorando os nossos sentimentos.
né, nos trazendo essa reflexão. Será que não somos? Não vamos nos chicotear se formos, né? Tudo bem, estamos aqui para pensar sobre e começar a fazer os movimentos, né, para isso. Porque se a gente deixa lá, fala muito sobre nós mesmo, né? Poxa, essa roupa que está aqui poderia estar tendo uma utilidade nesse momento a outra pessoa. Esse sapato poderia estar ajudando uma pessoa a conquistar o seu trabalho, talvez, porque naquele momento a pessoa não tinha dinheiro, né? Não tinha material ali para poder comprar aquele sapato e está lá parado. Aquele livro que nos ajudou tanto no momento tão difícil da vida, me ajudou a sair do fundo do poço, e eu me agarro a ele, porque ele tem um sentimento. Que bom que ele te ajudou a sair do fundo do poço. E o seu irmão, será que ele também não merece ter a oportunidade? Se esse livro fez tão bem para você, por que você está deixando empoeirado lá e nem visita mais ele? Você vai embora, vai levar ele contigo? O que você conquistou nesse livro já está aqui dentro. Você já vai levar, que é a única coisa que a gente leva. É o que a gente conquista aqui. Agora, compartilhar esse livro vai trazer mais ainda conquistas internas para você. Porque você vai conseguir desapegar, né? Você vai conseguir largar aquilo que está lá e vai fazer uma... Outra pessoa vai utilizar, vai ter boa utilização, frutífera. Tanto roupa, tanto alimento, muitas vezes a gente esquece o alimento que até estraga na despensa. A farinha abriu, deixou lá, vou usar daqui a pouco não vai, daqui a pouco quando vai usar, já está mofado. Né? Então, enfim, acontece, eu sei, mas exatamente, né? Exato, acontece isso. Em todos os nossos âmbitos, a gente deixa algo lá com o intuito de usar depois, que nem a blusinha. Essa daí eu vou incluir, né? A gente compra uma blusinha por um momento de impulsão, nossa, que a gente vai falar mais à frente também, porque a gente está falando de excesso, a gente tem que entender. Compramos porque aquele momento a gente usamos uma vez. Depois a tal blusinha a gente não fechou com nem lookzinho mais. Tu vestiu com todo o lookzinho possível. Botou o blazer azul, botou o blazer preto, botou o outro, botou a calça. Meu Deus, nada fecha com a blusinha. Você acha que você vai emagrecer? Também. Se a gente acha, tá lá a calça tamanho 36 ainda. Exato, às vezes acontece, o pessoal aqui no presencial falou, às vezes fica lá porque a gente acha que ainda vai emagrecer. Aí fica lá guardadinho, né? Porque vai que a gente vai emagrecer. Tá lá. Só que enquanto isso já passou muito tempo, gente. E isso está explorando os nossos sentimentos. Porque quando a gente emagrecer, a gente já vai querer outro, que possa ser que esteja outra moda. Ou enfim, ou enquanto isso, outra pessoa está utilizando, que é o que importa. Né? Outra pessoa está fazendo bom uso, que esteja mais necessitado que você, que tem as causas. Então, a gente vai deixando, né, passar. E isso, como o André Luiz nos traz, ele, de fato, explora os nossos sentimentos. E aí ele traz mais adiante que a verdadeira morte começa na estagnação. Porque, gente, o mundo muda o tempo todo, né? Todo mundo fala, todo tempo o mundo está mudando. Nós também. E teve uma outra vez que eu tive aqui, né, que eu falei sobre indulgência, eu falei sobre que às vezes a gente fala, não, eu nasci assim, vou morrer assim. Que injusto com a gente, né? Porque até a própria natureza, se tu vai na praia todos os dias, você vai observar que um dia tá um jeito, outro dia tá do outro, até ela se muda, e a gente faz parte dessa natureza. Então, a gente, só porque a gente é apegado, não quer dizer que a gente não vai mudar. Não vamos colocar isso em nós, esse crachá de que eu nasci apegado e vou morrer apegado. Não vamos fazer isso conosco, porque essa oportunidade que a gente está tendo aqui hoje, com certeza tem fila lá querendo. Porque, gente, a gente tem acesso a tanta coisa aqui na matéria, nesse planeta, tanta coisa que a gente pode estar fazendo e que nos faz a gente ter acesso em nós, né? Porque nos coloca em contato com materialismo, nos coloca em contato com excesso, para trabalhar os nossos sentimentos, para não explorar os nossos sentimentos, é oportunidade de crescimento. Por isso que tem fila lá querendo vir, porque sabe, se vem, pode se modificar. E quer vir para poder ter essa oportunidade. E nós estamos aqui de bobeira, né? De bobeira. Não, porque está todo mundo aqui, esse horário, 20 horas, sentado aqui. A gente tem um pessoal aqui que o pessoal do virtual não vê, né? Mas tem o pessoal do presencial aqui sentado, escutando, e tem o pessoal do virtual.
É porque a gente quer, de alguma forma, alguma mudança, né? A gente quer ouvir algo que preencha algo que a gente precise. A gente sente que precisa fazer algum movimento, só que está precisando do impulso. A gente vai lá escutar a palestra na Casa da Pesca, que a gente sai de lá com o gás todo. Vamos conseguir. E a ajuda, né? Então, se a gente está aqui, é porque a gente quer, de alguma forma, fazer um movimento. Como é aqui, né? A verdadeira morte começa na estagnação. Vocês querem se movimentar? Queremos, porque a gente está aqui. A gente não quer uma morte por estagnação, por deixar paradas as nossas coisas sem utilização. Os nossos sentimentos, sem, né, estar auxiliando o outro, a nossa caridade, já que espiritismo é caridade em movimento. A gente está falando muito de egoísmo, né? O tempo todo. Exatamente. Então, a gente refletir, né, gente, sobre isso. Somente essa passagem do André Luiz já faz a gente ir para casa já refletindo, né? Poxa, realmente. Confesso que eu fiz meus movimentos. Se bobear, já tem umas coisas aí movimentadas para doação, né? Porque, por isso que eu digo, quando a gente recebe o tema, primeiro vem para nós. Aí a gente já vai lá e faz um movimento que a gente já tem que fazer o nosso trabalho, né? Então, a gente faz esse trabalho e a gente espera, quando a gente está aqui conversando, que vocês abram também, né, os seus olhos, a sua mente, para que tudo que a gente traz aqui, qualquer um que seja, é para o nosso bem, né? Porque a gente ainda é imperfeito, a gente sabe que tem imperfeições. Mas a gente estuda um tema para poder trazer algo que faça sentido para alguém daqui e que alguém saia daqui melhor. Então, esse tema, por ser um tema, como eu disse, que movimenta nós, eu quero que vocês saiam daqui leves, tá? Não saem, de fato, pesados com o tema. Então, por isso que a gente vai trazer essa leveza para o tema, que já estamos fazendo, para que a gente saia refletindo e entenda o que o excesso quer dizer na nossa vida hoje, né? O que o excesso está trazendo. Porque, muitas vezes, o nosso excesso, aos olhos de outrem, né, atende a sua necessidade. Às vezes, alguma pessoa já pode ter nos dito, né, poxa, me dá a sua calça, você tem tantas calças, porque para o olho daquele que não tem, o que a gente tem é excesso. Então, dependendo de quem olha, né, você tem mais, eu não tenho nenhum. Então, muitas vezes, né, para o olhar do outro, o que a gente tem, dá para fazer uma doação, dá para ajudar, né? Então, além do excesso material, e agora eu vou tomar uma água, que agora é... Aqui, o tema trouxe excesso material, tá, gente? Mas eu quero um pouquinho mais. Eu quero falar sobre o excesso também no campo das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Também temos aí, né, os nossos excessos. Muitas vezes a gente ultrapassa, né? A gente exagera. E tudo bem, né, gente? Porque a gente ainda é espíritos imperfeitos. Então, muitas vezes a gente vai exagerar, vai passar do ponto. E é absolutamente normal. Só que a gente já começa a refletir, né? Porque a gente já tem um conhecimento, quem está aqui também já tem. Então, a gente já começa a refletir sobre esses excessos. E todos os sentimentos a gente deve observar. Principalmente, né, aquele sentimento que traz em nós, ou, né, todos são importantes, né? Aquele sentimento que às vezes nos traz uma irritabilidade, uma impaciência, uma falta de compreensão. A gente observar por que está com esse excesso de sentimento. E até mesmo no amor, que é o sentimento mais lindo de todos, gente, a gente também excede. A gente também passa do ponto e também extrapola nesse sentimento. E aí, para a psicologia, nós temos, né, o amor-desejo e o amor-apego.
O que é, né? O amor desejo é aquele que você deseja aquela pessoa, porque aquela pessoa te faz muito bem, você deseja ela, você quer fazer tudo com ela, e às vezes nem importa se a pessoa te deseja ou não. Você nem quer saber se a pessoa te quer, mas você quer, que é o amor desejo. E temos o amor apego. O amor apego é aquele que eu não faço nada sem essa pessoa. Se essa pessoa sair da minha vida, meu mundo desaba. E aí a gente já está observando o excesso nos sentimentos, até que é para ser um sentimento bom, que é o amor. Então, se essa pessoa sair da minha vida, o que vai ser de mim? Né? E aí a gente acaba sufocando, em vez de praticar o amor que nos é ensinado. O amor, né, de Jesus, que é aquele amor onde a gente compreende que muitas vezes a gente vai estar compartilhando a caminhada com um irmão nosso, que não tem coisa melhor do que a gente, né, poder conviver com o irmão nosso, que a gente tem afinidade, coisa boa. Que Deus nos deu essa oportunidade de conviver com o espírito que a gente é afins. E poder amar espíritos afins a nós. Só que se a gente colocar o apego, a gente vai começar a desandar. Porque o amor não é apego. O amor é deixar a pessoa livre também. Porque o seu filho não é seu filho. O seu marido não é seu marido. Agora ele está seu marido. Mas ele veio sozinho e vai voltar sozinho. Você veio sozinho e vai voltar sozinho. Seu filho veio sozinho e vai voltar sozinho. E às vezes a gente excede em querer cuidar demais dos nossos filhos, né? Proteger. Eu não posso dizer tanto que é o amor materno que eu ainda não tenho, mas enfim. Mas às vezes acontece isso, né? Um filho tão sonhado que a gente acaba criando uma autoproteção. A gente protege demais, a gente cuida demais e não deixa esse irmão, esse espírito, a passar pelos aprendizados que precisa passar. Né? A caminhada que na Terra, porque a gente acaba influenciando, porque muitas vezes a gente pode até passar um medo, né, para a pessoa, porque quer proteger demais, e a gente acaba excedendo, extrapolando no amor, que vira um amor apego, que deixa a pessoa sufocada, que nem uma planta. A gente compra uma planta, eu amo plantas, né? Então a gente compra uma planta, e eu falei, olho para a planta, que coisa mais linda, cheia de flor. Vou aguardar de manhã, de tarde, de noite. Porque eu não quero que ela morra, porque ela é linda. Ela é maravilhosa, então eu preciso aguardar ela todo dia, de manhã, de tarde, de noite. O que vai acontecer com a minha planta? Eu vou sufocar o meu excesso de amor. Porque eu queria tanto que ela ficasse ali comigo, que eu cuidei ela demais. Eu excedi e eu acabei matando. Isso acontece no campo dos sentimentos. A gente excede e algo que é para ser bonito, a gente acaba matando também, pelo nosso excesso. Pelo excesso, né, do nosso apego. Vamos lembrar que a gente chega aqui e vai sozinho, né? Então a gente tá... Que bom a gente ter a oportunidade de ter essa troca. Gente, quando a gente... Porque nós, na nossa caminhada, muitas vezes a gente vai ter que escolher outros caminhos para a nossa caminhada de evolução, como esse irmão nosso. Essa outra pessoa também vai ter que escolher outros caminhos para a sua caminhada de evolução. Mas esse laço criado nunca se rompe, gente, do amor. Um amor de mãe com filho, né, maternal, filial, enfim, de amigos, de irmãos. Não se rompe esse laço, esse amor que é criado. Uma hora a gente vai estar aqui no plano material, ou no plano espiritual, uma hora a gente se reencontra, se reconhece pela nossa afinidade. Quem nunca encontrou alguém, nunca viu, começou a se dar bem e teve afinidade? Por isso que a gente não deve ter apego. Por isso que a gente deve manter a tranquilidade e amar, deixar a pessoa ser livre para ela também fazer as escolhas delas. Porque o excesso vai nos fazer mal. E vai fazer mal para o outro. Então, gente, para vocês verem que até no sentimento tão bonito que é o amor, a gente também excede. Caramba, né? Então, a gente tem que agradecer pela oportunidade, né?
ficar tranquilos diante, né, dos caminhos, porque isso que é amor, aí sim é o amor que Cristo nos ensinou. Porque esse amor que a gente está falando aqui, de apego, desculpa, mas não é amor, gente. O que está mais longe é de amor. Isso é uma carência nossa, que a gente acaba querendo suprir de alguma forma no outro e coloca isso no outro. Então, não é amor nosso. Amor é a gente reconhecer os nossos pontos, poder reconhecer o que a gente precisa, enfim, se precisa cada um para sua caminhada, ou se o filho precisa viajar, porque precisa ir para outro local e aquilo vai ajudar ele a crescer. Imagina se eu tenho um amor excesso. Não, você não vai para outro lugar, não, vai ficar aqui com mamãe. Aqui com mamãe, mamãe te criou e tem que ficar aqui a vida toda com mamãe. Perigo você ir para outro lugar, meu filho. Olha como está esse mundo. E aí aquele espírito, ele tinha que ir, porque ele tinha também um compromisso. E aí você segurou, apeguei, porque é meu, vamos lembrar que não é seu, não é. Ele vai também, assim como você. Então vamos, né, refletir se a gente tem esse apego, esse excesso, esse sentimento tão bonito. Vamos colocar, né, em ponto aí que a gente está analisando. Sem amor, desejo, sem amor, apego, minha gente. Já estamos aqui, a gente já consegue, aos poucos, ir trabalhando, se ainda a gente tem dentro de nós isso. Deus, né, a inteligência suprema nos deixa ir para poder experienciar. Imagina se nos prendesse, né? E a gente aqui, feliz, livres, de alguma forma, né, experienciando. Então, gente, falamos sobre o excesso material e o excesso emocional, né, de alguma forma. Agora eu quero trazer para vocês, e aí que eu quero que vocês reflitam, sobre a falta. Agora a gente vai entrar na falta. Na falta, a gente tem até aqui, né, psicólogo, na falta a gente tem Lacan, que é um psicanalista francês, que ele diz o seguinte: a falta é estruturante do desejo. Estruturante do desejo, desculpa. A falta é estruturante do desejo. Como sempre nos falta algo, é isso que nos põe em movimento. Então, para Lacan, é importante ter a falta, porque a falta nos faz movimentar para conquistar o nosso carro, movimentar para conquistar as nossas coisas. Ele traz isso. É importante. Santo Agostinho, nós vamos observar essa falta, né? Santo Agostinho nos traz. Desejo acaba se transformando numa espécie de movimento vampiresco. De você estar sempre querendo, desejando. E nenhum objeto finito preenche um desejo infinito. Essa frase eu vou dar para mim. Nenhum objeto finito preenche um desejo infinito. Então, Lacan nos traz que é importante a falta, porque ela, né, estruturante o desejo, e Santo Agostinho nos diz desse desejo, que dependendo, a gente pode tornar esse desejo um excesso, ele se torna vampiresco, querendo preencher algo, talvez um vazio. Esse vazio, ele não é preenchido com as coisas da matéria, com o finito. Então, né, não dá para a gente fazer uma regra direta que toda forma, né, de excesso esconde algum tipo de falta. Mas eu quero trazer a falta para nós. Mas talvez nem todo excesso pode esconder uma falta, tá? Mas a gente vai analisar de uma forma mais livre, né? Por exemplo, a nossa alimentação. Se a gente exceder na nossa alimentação, a gente possa ser que tenha uma dor de estômago, aconteça algo. Se a gente exceder aos pouquinhos, e não ir observando, a gente vai lá fazer um exame de sangue, né? E observa que, opa, o colesterol está estranho, deu uma subida. Ixi, Maria, o que houve? Ué, o triglicérido, né, também tá lá. Tá todo mundo fazendo a festa. O que está acontecendo comigo? Opa, onde que eu estou excedendo na minha alimentação? Também os nossos vícios, né? Pode ocorrer. Às vezes, para amenizar uma dor, a gente acaba indo, né, optando por uma bebida para a gente ficar mais tranquila, né, dar aquele calmante na dor.
E a gente acaba, daqui a pouco, excedendo na bebida como a gente excede no alimento. Que falta será que esse excesso está camuflando de nós? Está escondendo de nós? Esse excesso na comida, esse excesso na bebida, esse excesso de trabalho demais, o excesso de compra, tô triste, vou passar meu cartão de crédito aqui. O que esse excesso está camuflando da gente? Que falta esse excesso quer preencher? Porque se a gente for para o Santo Agostinho, né, o desejo do preenchimento finito, a gente não consegue aqui na matéria. E a gente traz uma questão, não sei se você sabe, tem a Juliette, que é uma menina que ganhou o Big Brother. Ela vem de uma realidade onde passou muita dificuldade material, muito. E ela deu uma entrevista esse tempo que eu vi, que eu achei bem interessante, tem tudo a ver com o nosso tema. Ela falou o seguinte: antes de eu ganhar o prêmio, eu tive muita dificuldade para estudar. Minha mãe era cabeleireira, ganhava muito pouco. E eu sempre senti uma falta, né? Nossa, quando eu comprar um carro vai me ajudar, porque eu vou conseguir ir para a faculdade melhor. Então, ela tinha esse desejo de poder comprar, tinha essas faltas materiais, de comprar um carro, de poder ter uma casa, de ter meio de vida justa, porque ela estava passando todo sufoco material. Então, ela achava que aquela falta dela seria preenchida logo após ela ter os bens materiais. Dito e feito, ela ganhou os tais bens materiais, hoje ela tem acesso, graças a Deus, a tudo, e ela deu uma entrevista falando que ela ainda sente uma falta. E ela não sabe dizer que falta é essa, porque ela hoje pode comprar o seu carro, já tem sua casa, mas eu ainda sinto um vazio em mim. Que vazio é esse? E eu acho até injusto eu falar que eu ainda sinto vazio, porque hoje eu posso comprar tudo que eu achei que em um momento eu não podia, e eu botava nesse vazio, que o que eu estava sentindo, a falta que estava sentindo, é porque faltava comprar as coisas que eu precisava. Hoje eu tenho tudo isso. E que vazio é esse que ainda persiste? Então, ela se questionou, né? Então, às vezes, a gente tenta preencher coisas com os nossos excessos. E se a gente não consegue, a gente cai num excesso de alimentação e acaba tendo, né, uma compulsão, de alguma forma, uma obsessão, né, por bebida, por comida. E isso a gente vai, né, indo mais fundo. Que vazio tá ali? Ah, é na comida que eu boto. Por quê? Se perguntem, gente. Será que é porque eu não tenho atenção? E eu tive atenção quando eu era pequena pela minha avó que cozinhava para mim, e hoje eu lembro disso e eu boto na comida essa falta? E eu sigo sem atenção, sem receber o amor, o carinho? O que será que está fazendo a gente ter uma compulsão em algo? O que a gente quer camuflar com esse nosso excesso? Vamos começar a se perguntar por isso. Porque o capítulo nos traz sobre o excesso material, né? Falei sobre emocional, mas não tem como a gente passar despercebido pela falta. Porque, né, muitas vezes a gente camufla os nossos excessos na nossa falta. A gente está insatisfeito com alguma coisa e vai lá e quer uma felicidade rapidinha, né? E vai e faz alguma coisa. Só que isso a gente está se auto-enganando o tempo todo, gente. E a gente já não tem mais tempo para ficar se auto-enganando assim, né? A gente é os trabalhadores da última hora. Siddhartha Gautama, Buda, ele falava sobre o caminho do meio. E o caminho do meio é o equilíbrio. Nós aqui na matéria a gente precisa do caminho do meio, que é o equilíbrio. Para a gente não exceder, porque a gente tem tudo para exceder, ainda mais se a gente tem todas as condições materiais. Isso vai fazer a gente, né, poder de alguma forma exceder. Então ele trazia essa questão da gente do caminho do meio, né? Da gente poder estar nesse equilíbrio. Vamos aí usar como guia o nosso caminho do meio. Eu quero, né, repetir de novo a frase que nenhum objeto finito preenche o desejo infinito. Não vamos tentar preencher algo que é uma coisa infinita dentro de nós. Ela não é preenchível. O que a gente pode fazer é ficar estudando. Estamos aqui estudando doutrina, tem uns cursos para a gente poder estudar, entender um pouquinho melhor. Está faltando sentido na vida? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui?
É isso? Começa a se perguntar, começa a buscar uma forma de você se reencontrar com você mesmo, entender, né, quem é você aqui, o que a gente tem para melhorar, porque aqui, gente, ninguém de nós é perfeito, né? Perfeito, todo mundo é imperfeito, a gente tem algo para melhorar. Então, vamos olhar essas sombrinhas com muito amor, vamos olhar os nossos excessos com muito amor, abraçar eles com amor e com carinho, acolhê-los, vamos usar ele como um guia para a gente poder se curar de algo, ele está querendo nos mostrar algo. Está faltando sentido? Está faltando algo? Então, vamos observar, né, o que ele quer trazer para nós. Então, não vamos julgar, né? E também, eu queria trazer para vocês que é uma coisa que eu acho bem interessante. Hoje existem muitos estudos de EQM, né, que é uma experiência quase morte. A gente, inclusive, tem neurologistas que tiveram, né, que são pessoas que são bem racionais, digamos, né? E aí, inclusive, tem até registros em livros, né? De trazendo relatos de sua experiência quase morte e abrindo para, quem sabe, termos alguma coisa além disso daqui que a gente vê. Que é o que a gente fala aqui, né? Esses dois lados, né? O espiritual, o material, enfim. E aí eles falam muito nessa experiência quase morte, que tem muito relato, é que como se passasse um filme para eles. Realmente uma experiência quase morte. A gente que já descanou, alguém possa ser que tenha esse flashback de realmente ver o seu filme passando. Eu quero trazer para vocês o que vocês querem ver quando o filme de vocês passar. Começa a passar o filme nosso. E está lá passando o nosso filme. O que a gente quer ver nesse filme? Quer ver a gente morrendo aos poucos, como trouxe André Luiz, sendo explorados pelos, né, os nossos sentimentos, pelas coisas que a gente deixa sem utilização, porque aqui ele trouxe, gente, os objetos parados também do nosso uso pessoal. Às vezes a gente comprou um liquidificador, aí ganhou um outro e deixou o outro lá parado. Podendo ter uma utilização. Ah, não, mas eu vou ter dois, porque vai que um dia eu vou fazer 2 bolos ao mesmo tempo. Para tudo tem justificativa, né? Para tudo que tem. Então, a gente vai, eu vou ter 2. Para quê? Vamos fazer um de cada vez. Para quê nessa sociedade querer fazer tudo rápido? É excesso, porque daqui a pouco a gente está ansioso, querendo, né, tudo ao mesmo tempo. E aí já vem um outro ponto, né? A gente tem que cuidar. Então, tudo isso, gente, que a gente conversou aqui, né? Eu espero que a gente possa levar de fato, como eu também vou fazer para mim. Depois desse capítulo, eu acho que é outra Fran, mas óbvio que, né, imperfeitos como somos, a gente tem muito ponto. Então, olhem para esses pontos. Não vamos abusar do sentimento tão lindo como amor. Os nossos pensamentos, gente, a gente sabe que os pensamentos têm poder mesmo. Estamos exagerando no pensamento, vendo muita coisa, Hoje a gente vê que tem tanto noticiário, né? E a gente às vezes se alimenta e fica com aquilo no nosso pensamento, alimentando aquilo. E temos um excesso de informação. Exatamente. Exato, esse excesso. Tudo tem um equilíbrio. É o que Buda traz. É o caminho do meio. Hoje, a gente que pegou, muitos aqui acho que pegou, né? Para dizer que todo mundo está aqui, e eu me incluo, é a geração que pegou um pouco sem essa rede, diferente da geração das crianças que estão vindo, que já tem acesso ao celular desde pequenininhos. Então, a gente sabe um pouco como era antes, de brincar na rua e tudo mais, né? A gente sabe quando a gente está excedendo em uso demais do celular. É importante trazer, porque realmente a gente, né? Hoje a gente vê muito isso, de nem olhar para o outro, ali naquele excesso de estar conectado, se alimentando de informações que muitas vezes nem nos fazem bem. Então, vamos observar. Por que a gente está alimentando de excessos de informações que nem estão nos fazendo bem? Vamos colocar uma dosagem, tantas horas por dia, seguir página que acrescente para nós, que nos auxilie também no nosso conhecimento de tudo que a gente está tentando buscar aqui, né? Então, gente, nunca é tarde para nos modificarmos. Tá? Eu só estou olhando porque eu estou vendo a hora, tá, gente? Só porque para ser, né,
corretinho com a espiritualidade. Para não exceder, por favor. Exato. Oi! Já vou começar agora para não exceder. Então, nunca é tarde, gente, para a gente se modificar. Não vamos cair nessa de que eu nasci assim, vou morrer assim. Tenho 80 anos, segui uma vida toda assim, agora que eu não vou fazer. Faz, aproveita essa última, porque quando vê, vai ser isso que vai passar no seu filme. Mostrando essa sua reviravolta. Porque às vezes a gente espera que o nosso filme vai passar coisas imensas. Não, foi aquele momento que a gente olhou para o irmão nosso, precisava de atenção. É aquilo que passa. Isso tem os relatos, né? Que às vezes a gente acha que é isso, e não, são pequenos detalhes. Então não está no excesso, gente. O que de fato é importante para nós. Então, vamos se abrir para nos modificarmos, tá? Não vamos botar essa fichinha em nós que a gente nasceu assim, morreu assim, não, graças a Deus a gente tem a mente bem aberta, todo mundo está aqui, eu tenho certeza que tem, e vai sair daqui pensando, vamos fazer um movimento aí, tem coisa que a gente pode ainda melhorar um pouquinho, tá? Não somos perfeitos, mas pelo menos já vamos ter consciência de coisas que a gente pode melhorar, tá, gente? Muito obrigada a todos, não vou me exceder, porque é justo com esse tema, não me exceder no horário. Então, obrigada a todos que estavam aqui no presencial, que estão conosco no virtual. Vamos sair daqui, né, gente, de uma forma leve, com esse tema que nos movimenta mesmo, mas que a gente possa refletir. Que falta, né, esse nosso excesso está escondendo, o que a gente está camuflando com esse nosso excesso, para que a gente possa trabalhar na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá bom, gente? Obrigada a todos.